Anote aí no seu caderno responsabilidade na sucessão empresarial ou responsabilidade na sucessão de empresas. Se tiver na tua prova esses verbos que eu vou dizer para você agora, trata-se desta responsabilidade tributária. Você vai escrever aí, ó, incorporação, fusão, aquisição, cisão, transformação. Sabe as mutações civis, as mutações empresariais que você estuda lá no direito civil? Todas essas mutações que acontecem reguladas pelo direito empresarial? Pois é, essas mutações empresariais causam impacto no pagamento do tributo, não é isso? Porque a pessoa foi sucedida, a pessoa jurídica foi sucedida. E quando há essa sucessão de empresas, a pergunta é, quem é que fica com o pagamento do tributo que recaiu sobre aquela pessoa jurídica? Quem incorporou, quem fusionou, quem cingiu ou a antiga, antes da fusão, aquisição, cisão, incorporação ou transformação? Quem é que paga o tributo? Cuidado com esta questão. Só tem uma resposta para essa questão, só uma resposta. E não caia em nenhuma tentativa de pegadinha do tipo assim, ó. Uma das alternativas vai estar escrita assim, depende, não depende de nada. A verdade é uma só. O artigo 132 do CTN 132 do Código Tributário Nacional prevê que a incorporada e a incorporadora têm responsabilidade no pagamento do tributo. Na sua questão vai estar lá uma narrativa falando isso. Você vai assinalar como alternativa correta dizendo o seguinte, que a incorporadora, aquela que cinge, aquela que transforma, aquela que sucede, aquela que ficou com a empresa, por exemplo, na incorporação, a empresa deixa de existir. É aquela pessoa que resultou da incorporação, da fusão, aquisição, transformação, é quem responde integralmente pelo pagamento do tributo. Não é metade. Ah, ela responde por uma outra parte? Não, não é. Não é depende, também não tem depende. Quem responde pelo tributo na sua integralidade, por tudo do tributo, é, por exemplo, a pessoa incorporada. Eu vou dar o exemplo da Sadia Perdigão. Nunca mais você vai esquecer isso. Você não come mais o piruzinho da Sadia, minha filha. Você come sempre o piruzinho da Perdigão. Porque a Sadia, ela incorporou a Perdigão. E lembra que quando há uma incorporação, a incorporada desaparece, porque a incorporadora, né, faz com que haja uma junção dela e simplesmente é como se ela tivesse sido encampada aqui e ela desaparece. Pois é, a partir de então, quem passou a responder integralmente por todos os tributos deixados pela Sadia, se a Sadia não deixou de pagar algum tributo, se a Sadia deixou de pagar alguma coisa, deixou alguma coisa para trás, quem passou a responder integralmente pelos tributos da Sadia foi a Perdigão. Não tem exceção, professora. Não tem exceção. Professora, esse foi um tributo que no momento da incorporação ela desconhecia. Não importa. Crédito constituído ou não, ou em fase de constituição. Não importa. Não importa. Professora, e se forem as multas? Ela paga por multas? Segundo pontinho de atenção. Paga. A incorporadora recolhe todas as multas que eram devidas antes mesmo da incorporação, que eram devidas pela Sadia. Mas responde por todas as multas, professor? Não tem uma parte de multa que não responde? Não. Tanto as multas punitivas, aquela que tem um caráter de reparar infrações que foram cometidas lá atrás pela Sadia, quanto as multas moratórias, aquelas que são cobradas em razão da falta de pagamento, às vezes na data correta, falta de entrega de declaração naquela data estabelecida. Então, todas as multas. Olha que fácil. Incorporação, fusão, aquisição, cisão, transformação. Se algo acontecer neste sentido, quem transforma, quem cinge, quem fusiona, quem adquire, quem transforma, eu já falei, né? Quem incorpora, responde integralmente, tanto pelos tributos quanto pelas multas, sejam elas quais forem. Lembra sempre disso. Quando a gente está diante da sucessão empresarial, um desses verbos, né, vai ser praticado porque a gente vai estar diante exatamente de uma dessas hipóteses de mutações empresariais. Estando diante dessas hipóteses, lembra que quem fusionou, quem cingiu, quem transformou, quem incorporou, traz consigo a responsabilidade integral pelo pagamento do tributo e não depende de nada. E olha, eu vou te falar, a dicção da prova vai ser o seguinte na alternativa correta que você precisa assinalar. Responde integralmente por todos os tributos até a data
da sucessão. Ou responde integralmente por todos os tributos até a data da fusão, incorporação, transformação, cisão, aquisição, tá bom? Ele vai dizer isso. Essa dicção tá precisa ali no artigo 132 do Código Tributário Nacional e também na súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então é isso. Tanto os tributos quanto multa na sua integralidade responde aquele que realiza o ato. Lembra que com certeza se aparecer na tua prova você vai acertar. Essa foi a nossa 7ª dica. Bora pra gente ir lá pra nossa 8ª.